Irmãos, confesso para vocês que é muito difícil para eu subir aqui. Porque é uma responsabilidade muito grande falar do nosso Deus, ministrar a palavra. Porque há um temor em passar essa palavra para vocês. É uma responsabilidade daquele que se coloca para ensinar. E não é por falta, muitas vezes, do conhecimento. Porque nós já temos uma longa caminhada, né, em estudo, em busca, mas se não tiver na dependência do Espírito Santo, não adianta nada. O conhecimento, ele vem do homem, mas a sabedoria, ela vem de Deus. O discernimento, ele vem de Deus. E eu sempre peço que o Senhor, ele possa me usar de uma maneira simples. Porque às vezes a gente quer falar bonito, né? Nós queremos usar o melhor português, as melhores palavras. Mas quem convence não são as nossas palavras, é o Espírito Santo. Quem convence é aquele que nos chamou. Se as palavras bonitas convencessem, a gente podia chamar um grande palestrante aqui, e ele faria o papel. E ele daria uma palestra e mudaria a vida de vocês. Mas não é sobre isso. Porque o homem não tem o poder de mudar a vida do homem. Mas Deus, ele tem esse poder. O Espírito Santo, ele tem o poder. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, mais uma vez. Sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus. E o que eu tenho percebido nessa igreja é que as palavras, elas têm sido muito parecidas. Parece que numa semana, quando pregam sobre o Espírito Santo, na outra também o Espírito Santo. Aí, quando prega sobre buscar conhecimento na palavra, na outra semana também é sobre isso. Porque as pessoas combinam? Não. Porque Deus, ele está trabalhando naquilo que a gente precisa. Deus, ele está trabalhando naquilo que eu e você precisamos ser exortados. E no dia que a Aline pregou essa palavra, a palavra na semana passada, Deus me deu essa palavra. E eu já tinha o texto em mente, mas eu tive muita dificuldade de desenvolver o esboço. E eu falava, Jesus, o que eu vou falar sobre isso, o que eu vou falar? E aí deixei para preparar a palavra ontem e sentei lá com o meu computador, minha Bíblia e tudo e nada. Eu falei, e agora? Amanhã eu vou trabalhar até a hora de ir para a igreja, o que vai ser? Fiquei lá em adoração, o pastor veio para a célula e eu fiquei lá adorando a Deus, ouvindo um louvor e com os meus pensamentos, com as minhas lágrimas, com a palavra. Eu falei, já sei. Vou pôr o meu celular para tocar 5 horas da manhã. E aí vai ser o momento que eu vou preparar a palavra. Porque o texto eu já tinha, a palavra é dele. E lá foi. 5 horas da manhã estava eu lá, debulhada em lágrimas, para tentar trazer o melhor para vocês. Amém? A verdadeira satisfação será encontrada somente no reino de Deus. Você pode ter a melhor casa. Você pode ter o melhor emprego, a melhor família. Mas a verdadeira satisfação só é encontrada na presença de Deus. Pode estar tudo bem na sua casa, só que se você estiver longe do Senhor, há um vazio na sua vida. A verdadeira satisfação é encontrada somente na presença de Deus. Hoje é dia de nós revisitarmos as nossas prioridades. Revisitar as nossas vidas. Onde nós temos colocado a nossa força e o nosso vigor. Onde nós temos gastado as nossas energias. Às vezes, nós só deixamos o lamento e o cansaço para o nosso Jesus. Às vezes a gente só vai nas orações com lamento e cansaço. No restinho da noite, quando chegamos aqui, as nossas lágrimas muitas vezes não são de adoração, mas são de tristeza. A plena satisfação é somente encontrada na presença de Deus. Lucas 21,
do 34 e 35. No que você tem gastado a sua força? No que você tem gastado a sua vida? Lucas 21, 34 e 35 diz assim: Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Tome cuidado com aquilo que você sobrecarrega o seu coração. Tome cuidado com aquilo que você sobrecarrega as suas forças. Será que as energias que a gente deposita nas coisas seculares, a gente deposita na presença de Deus? Em buscar a presença de Deus? A gente busca por uma eternidade com o Senhor, mas a gente não aguenta um culto de 2 horas. Se o pregador passa de 45 minutos, a gente começa já a olhar no relógio. Como você quer ouvir o seu Jesus na eternidade se não aguentar a palavra dele aqui? 45 minutos. A gente determina a hora de sair da igreja, mas você determinou para si a hora que você chega? A gente tem compromisso em cobrar a hora que o culto termina. Mas e a hora que o culto começa? O Senhor é justo e virá com sua justiça. Então não pense que uma vida esporádica na presença para Ele é suficiente. Sua busca é constante ou esporádica? A sua oração é constante ou esporádica? É como o pastor fala. Não é orar direto, é orar sempre. Quando a gente canta, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. A gente acha que a gente tem que estar lá o dia inteiro, né? De joelho, não. Mas é um coração queimando o dia inteiro por Ele. Na sua conversa, lá no seu pensamento. Senhor, muito obrigada, Pai. Sabe, na sua caminhada. Eu tenho um momento de reflexão com Deus todo dia. Quando eu estou indo trabalhar. Aí eu já falo, Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo meu trabalho. Quantas vezes você já levanta murmurando? Nossa, de novo eu tenho que ir trabalhar. É de lá que vem o sustento. É a porta que Deus abriu para você. Talvez você orou tanto tempo por aquilo e quando Deus dá, você murmura. Coração queimar para Jesus é um coração agradecido. São sempre flores? Não. Porque há uma luta da carne com o espírito. Para que a gente não busque, para que a gente não agradeça, para que a gente olhe para a vida do irmão e fale, a vida dele é fácil. A vida de ninguém aqui é fácil. Mas o Senhor não falou que seria fácil. Mas Ele nos deu uma promessa que estaria conosco. E onde Ele está, nós somos vencedores. Se a gente quiser caminhar com Ele, claro. Não fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades da vida terrena. Essas coisas, elas nos cansam, para que a gente só dê o resto para o Senhor. Para que não sejamos prudentes. Essa palavra, ela falou muito comigo, irmãos. Porque a gente tem falado muito de um crente morno. Um crente que não tem buscado. E é uma preocupação com aqueles que já estão há algum tempo dentro da igreja. Somos melhores? Claro que não.
mas tem algumas áreas que a gente já consegue dominar melhor. E isso pode nos trazer orgulho. Isso pode exaltar o nosso ego e achar que nós somos melhores. E talvez, quando o noivo vem, a nossa lamparina está vazia. Vamos chegar lá. Romanos 13. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? E eu almoço todos os dias com a minha chefe. Ela não é evangélica, né? Então, tomara que eu esteja sendo a Bíblia que ela lê, né? Eu espero no Senhor. Não é fácil, porque quando você convive diariamente com uma pessoa, né, ela começa a te conhecer profundamente. Mas perfeito só Deus. A gente busca a perfeição nele. E hoje, durante o meu almoço, eu comentei com ela. Eu comecei a falar um pouco, né? Eu falei, hoje eu vou ministrar lá na igreja a palavra. E aí eu expliquei para ela aquilo que eu falei para vocês. Eu não conseguia preparar. E ela, como que é? Como que é? O que você fala? Eu falo, a gente pede direção para Deus e a gente pega uma passagem bíblica e fala sobre ela. Falei, mas é muita responsabilidade. E eu pude falar para ela, explicar para ela a passagem que daqui a pouco eu vou ler, que é o tema central. Então eu entendi por que Deus ele não tinha falado comigo antes. Porque hoje eu precisava explicar para ela essa passagem. E se eu não tivesse acordado cedo, talvez eu não teria feito esse comentário. Então nada é por acaso. Porque uma vez eu falei, vai ter dias que a gente vai subir aqui, Deus não vai ter dado a palavra. Deus não vai ter dado o tema. Mas a gente vai usar daquilo que a gente mastigou, daquilo que a gente já viveu. Porque o Espírito Santo ele já está dentro da gente, nos dando liberdade. E a gente vai servir mesmo que a gente não estiver sentindo. Nós vamos servir mesmo que nós não estivermos vendo. Porque o crente, ele não anda por vista, ele anda por fé. Fé convicta é aquilo que você está enxergando. Então não ande naquilo que você está enxergando. Ande por aquilo que você está esperando, que é a visitação de Deus. Amém? Então, Romanos 13, do 11 ao 13, que diz: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu fim. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de Deus. O dia está batendo a porta. Você já se revestiu? Você tem analisado a sua vida diariamente? Ou nós temos nos perdidos? Estamos perdidos nas nossas obrigações diárias, na nossa vida ordinária. Será que a nossa vida ordinária ela tem consumido ao ponto de a gente não buscar a luz? Porque dá a impressão que o tempo está passando mais rápido. São tantos compromissos, são tantas coisas. Não retarde a presença de Deus. Somente a misericórdia e o amor de Deus pode nos sustentar. Não pense que com a sua agenda, seus planos, você chegará a algum lugar. Então eu tenho que ser desorganizado? Claro que não, é importante sermos disciplinados. Mas nada acontece se não for da vontade de Deus. Então vai ter dia que você vai ter que sair da sua agenda, da sua programação para fazer aquilo que Deus quer.
Servir a Deus é abrir mão de si, das suas vontades, daquilo que a gente quer. É tudo sobre Ele, não sobre nós. Pois quem nunca falha é Deus. Quem nunca muda é Ele. Olhe para Ele e adore a Ele o tempo inteiro. Precisamos estar à espreita da visitação do nosso Senhor, do dia que encontraremos o nosso noivo, o amado das nossas almas. Que não saia das nossas vidas apenas canções belas. Que essa não seja a nossa única oração. Canções belas. Porque quando não estivermos ouvindo, nada sairá dos nossos lábios nem do coração. Vocês já perceberam? Quando alguém está ministrando, é fácil adorar, não é? Mas quando o ministrante ele fala que você eleve a sua canção a Deus, paira um silêncio. Porque a gente precisa sempre de alguém para nos conduzir. A gente precisa de sempre alguém para elevar as nossas orações. Mas quem que responde a nossa oração? Quem responde a nossa adoração? Não é Deus? A verdadeira adoração é aquela que molda o nosso caráter e nos aproxima de Deus. Não adianta adorar e continuar mentindo. Não adianta chorar e continuar enganando. Não adianta vir aqui e se rasgar, se lá fora. Deus, Ele está vendo. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus, Ele conhece. Será que Deus te conhece mesmo? Uma vez, eu acho que foi o Daniel que falou isso. Não lembro se foi aqui ou se foi no Jardim Irene. A gente fala, né? A gente tem o costume de falar, Deus conhece meu coração. Você não se envergonha disso? A gente tem essa mania. Deus conhece meu coração. E você não se envergonha? Porque a gente usa muitas vezes isso como uma desculpa esfarrapada para as nossas atitudes. Para justificar uma atitude. Mateus 25. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. A gente espera muitas vezes só por essa terra. Nós estamos sendo preparados para morar com o Senhor. Mas será que a gente tem se deixado preparar? Como que está a nossa lamparina? Como que está a nossa busca? Temos sido prudentes ou nércias? Eu vou explicar um pouquinho para vocês um contexto dessa passagem. E as 10 virgens, essa é uma passagem que ela fala, né, de um casamento. Mas ela não fala de uma mulher sendo a noiva. Ela fala do noivo e das virgens. As virgens, elas são as madrinhas e elas têm uma função muito nobre. Sairiam para receber o noivo e acompanhá-lo com as suas lâmpadas em seu trajeto pelas ruas, até o seu destino, iluminando a sua entrada triunfal na festa nupcial. As madrinhas deveriam trazer glória para o noivo.
Geralmente não se sabia qual a hora que o noivo chegaria ao casamento. A responsabilidade das virgens era muito grande, pois o casamento acontecia à noite e era iluminar a chegada do noivo ao casamento, garantiria a honra e a glória dele. Entretanto, 5 delas não se prepararam adequadamente para este dia e não levaram óleo extra. O que seria óbvio. Se você não sabe quanto tempo vai esperar, você tem que se preparar, né? Pois manter uma tocha acesa era necessário o óleo. Quanto você tem de óleo aí para manter a sua tocha acesa? O quanto você tem de palavra para viver se essa palavra aqui ela fosse recolhida? Se essa Bíblia fosse retirada, o quanto você tem de palavra para viver? Elas não fizeram o óbvio, não usaram o senso e foram insensatas. Ora, o que poderia esperar de uma madrinha de um casamento? Que ela ao menos vestisse uma roupa adequada à cerimônia de casamento. Mas a atitude dessas madrinhas seria equivalente a eles irem a um casamento vestido um pijama. Não cumpriram com o mínimo que era esperado. O resultado da insensatez. Voltemos à história. Algo acontece e o noivo se atrasa muito. As virgens apagam as lâmpadas e adormecem. Ao ouvirem o anúncio de que o noivo estava a caminho, elas despertaram e prepararam as suas lâmpadas para sair ao encontro do noivo. Neste momento, a realidade é dura, com as 5 madrinhas insensatas. Elas percebem que não poderão cumprir com a sua responsabilidade e poderiam atrapalhar toda a cerimônia. Elas saem em busca do óleo e acabam perdendo o cortejo e a oportunidade de honrar e glorificar o noivo. Agora nada mais poderia ser feito. O noivo chega, entra na festa nupcial justamente com as virgens prudentes e a porta foi fechada. Porém, a história nos relata que as 5 madrinhas insensatas retornaram e bateram na porta, suplicando para que o noivo as deixassem entrar. Porém, elas perderam a sua chegada. Por isso foram excluídas da festa nupcial. Elas deveriam ter se preparado para um atraso, mas foram insensatas, descumpriram seu único dever como madrinhas. E agora estavam atrapalhando a celebração. Vamos lá para Mateus 25, do 1 ao 13. Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão sendo apagadas. Porém as sábias responderam: não podemos mais assim. Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que vendem e compram. Deus falou muito comigo nessa passagem. A noiva, né? Jesus aqui é o noivo. E essas virgens, né? Ela é a igreja. Aqui está falando sobre os finais dos tempos. Está falando de como nós temos levado a nossa vida. De que maneira nós temos enchido as nossas taças? De que maneira nós temos buscado ao nosso Deus? Nós temos sido prudente ou imprudente? Nós temos nos enchido da presença do Senhor? Nós temos buscado a palavra? Nós temos nos alimentado das ferramentas espirituais?
que é jejum, oração, contemplação, fé, devoção, ou nós temos sempre adormecido com as nossas lamparinas vazias. Haverá um tempo que nós vamos negar o óleo, porque o que as insensatas elas fizeram? Acabou, elas vão lá para as sábias. Então você que tem a oportunidade de estar aqui, Deus ele está derramando um óleo fresco sobre a sua vida. Tem dia que o óleo fresco é para que você leia a Bíblia. Tem dia que o óleo fresco é para que você busque o Espírito Santo. Tem dia que o óleo fresco é para libertação. Tem dia que o óleo fresco é para cura. E o que você tem feito? Tem só se alimentado da boca do outro. Mas haverá um dia que aquele que é uma fonte para você fechará a torneira. A busca será só sua. Se um dia nós nos reunirmos aqui e o pastor falar, hoje não vai ter pregação, não vai ter culto? Nós não vamos levantar um clamor sobre este lugar de adoração? Ou você só está acostumado a se alimentar, a buscar do óleo do outro? Aqui o erro não estava em dormir, porque tanto em adormecer, elas estavam cansadas. Mas de que maneira que você tem adormecido? De que maneira você tem descansado? Sendo prudente, tendo a certeza que amanhã você vai acordar? Tendo a certeza que amanhã você terá a oportunidade? Jesus, ele te fala hoje. Eis que estou à porta e bato. Saia dessa geladeira. Vem ceiar comigo. Vem viver uma nova vida. Eu estou aqui hoje. Mas você está esperando o quê? Sentir um arrepio? Nosso Deus, ele é razão, irmãos. E emoção também. Mas a cura, ela vem na razão. A cura, ela vem na razão. O médico não medica uma pessoa embriagada. O médico, ele medica uma pessoa sã, que está com sua cabeça sã, está consciente. Jesus, ele vem para pessoas na razão. Ele vem te curar na tua razão hoje. Ele vem te visitar na tua razão. Ai, mas pastor, eu sou crente, eu sou salva. Cuidado, a gente pode ser só convencido. Todas tinham, né, óleo, mas ele demorou. Será que a busca é suficiente? Será que um culto por semana é suficiente? Uma oração, uma visitação é suficiente? Não é. É muito pouco se contentar com um final de semana na presença de Deus. Tem gente que só é feliz no final de semana. E a vida tá assim, ó. Seja feliz todos os dias. Sabe? Aproveite as pessoas que estão do seu lado. Sabe? Aproveite aquele seu dia lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Você que está em casa tem a oportunidade de cuidar do seu lar. Para de murmurar. Quantas pessoas queriam cuidar de um lar, mas não podem? Tem que se dividir em outras coisas. Você que trabalha, agradeça a Deus. Quantas pessoas estão querendo trabalhar? Você que tem a oportunidade de estudar, é Deus quem abre as portas. Aquilo que você não tem, aquilo que você não precisa. E o nosso Pai, Ele conhece, Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Ele te dá aquilo que você precisa. As insensatas recorreram às sábias. Hoje as sábias estão aí. Hoje as sábias estão aí. Estão oferecendo óleo. Amanhã elas vão falar, vai comprar. Porque o meu está guardado para o meu noivo.
Bíblia diz o quê? Não jogai pérola aos porcos. É precioso demais. É precioso demais. É vergonhoso falar que é aceitar Jesus. É vergonhoso, não é? É aceitar Jesus. Será que Ele me aceita? Hoje eu falei, né? Para vocês são da família, né? E o meu esposo não concorda, né? Muita coisa. Falei, vou tirar um ano sabático. Falei, vou falar com a Aline. Eu vou falar antes com ela. Porque a gente quer fugir das coisas de Deus. É o peso da glória. A gente sempre vai se achar incapaz. E glória a Deus por isso. Porque no dia que bater no peito, já está caído. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Eu louvo a Deus, sabe, irmãos, por essa igreja. Por vocês. A minha família passou um ano muito difícil. E vocês nos abraçaram. Essa igreja, ela oferece óleo fresco. Eu falo porque eu estou aqui. Aquele que reclama é porque não se dá a oportunidade. Não busque perfeição nas pessoas, elas não são perfeitas. Deus, Ele é perfeito. E é Ele que habita. Se dê a oportunidade de ser amado. Tem muita barreira que eu e você coloca. Tudo tem um tempo determinado. Tem tempo de ir, tem tempo de voltar. Tem tempo de cuidar e tempo de ser cuidado. E nós chegamos aqui feridos. E nós sentimos o cuidado de Deus. A gente acha que a obra é nossa, mas ela é de Deus. Se engana aquele que faz muito e acha que está perto de Deus. A obra se faz necessária, mas a obra ela é de Deus, ela não é tua. No dia que for com a tua mão, esquece. Fala, não dá mais. Eu quero que seja com as mãos dele. Mudanças doem, mas são necessárias. E não tenha vergonha de voltar. Não tenha. O nosso Jesus, ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Por que nós não seríamos? Nós somos a imagem e a semelhança dele. Se o jugo dele é suave, o fardo é leve. O jugo é suave. O fardo dele é leve. Sabe por que o fardo dele é leve? Porque a gente não carrega sozinho. Ele carrega junto. Então, como ser imprudente? Como dormir com as lamparinas sem óleo? Como dormir sem agradecer, sem invocar? Sem falar, Senhor, obrigado, Senhor, eu me rendo, a minha vida é tua. Cada louvor que a gente canta aqui é uma oração. Sabe, às vezes a gente não tem palavras para orar. Cante, louve, mas não deixe de adorar. Aqui você tem muitas mãos estendidas para você. Mas lembre-se que vai chegar o dia que você vai ter que comprar o seu óleo. Não espere chegar por esse dia. Talvez seja tarde. Você bater. A Bíblia diz: batei, batei, abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Todo aquele que pede recebe da glória, da bênção, da presença de Deus. Não está falando de dinheiro, não está falando de nada. Está falando de presença. Se você quiser dinheiro, vamos trabalhar, vamos estudar. Não pense que você vai ficar rico. Para isso, Deus ele te dá saúde para trabalhar, inteligência para estudar. Porque a gente precisa tirar a preguiça do nosso corpo. Deus nos dá. Deus ele quer pessoas maduras, pessoas conscientes. Sabe?
Sabe por quê? Porque Deus ele quer abrir portas para que outros... Como que a gente vai levar o evangelho se a gente não sabe nem falar muitas vezes? Você está pegando pesado? Não estou pegando pesado. O nosso Jesus era mestre, se a gente é parecido com ele, nós temos que imitar. Paulo diz o quê? Sejai meus imitadores, assim como sou de Cristo. Quem era Paulo? Mestre dos mestres. E a gente só quer comer da comida que os outros dão. Seja você o pão, seja você a fonte, seja você aquele que vai derramar o óleo. Quando os meus filhos, eles sempre, graças a Deus, eles foram criados na igreja, filhinho de crente, crentinho não é, mas a gente ensina o caminho. Ensina até hoje. Se a gente insiste nos de fora, não vamos insistir nos de dentro? Que é uma herança que Deus nos deu. Preze pela sua família, pela sua casa. E uma vez, uma pastora da Igreja Quadrangular, ela falou que a gente precisa instruir os nossos filhos para pregar para os ricos. Isso é verdade, irmãos. A gente julgou muito, lá na Olimpíada. Mas quem que incentiva os nossos jovens a praticar esporte, a fazer o inglês, a fazer uma faculdade, para ir lá, estar junto e anunciar Jesus Cristo? A gente costuma viver dentro de uma bolha. A gente costuma viver dentro de uma bolha. Crente prudente não vive dentro de uma bolha. Ele é voz aonde ele for. Porque ele abre oportunidades para o evangelho ser pregado. A gente cobra, a gente julga, mas qual que é o nosso papel? As eleições estão aí. Você já sabe o candidato que você vai votar? Você já pesquisou? Você já estudou? Ou chegar lá no dia, você vai só lá votar nulo, ou vai pegar um papel na rua? É consciência daquilo que se faz. É consciência naquilo que se faz. É ser crente prudente. É preparar o reino. Você reclama, mas você contribui muitas vezes para que o evangelho não seja pregado. Você reclama, mas você contribui para que as portas se fechem, porque você não é consciente. Sobrecarregados com as ansiedades desta vida terrena. É isso que nós estamos todos os dias. Esqueci qual que eu parei o versículo. Vamos lá no 10. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Um tempo perdido, uma vida perdida. Mas eu ia no culto de sexta, eu ia na célula. Mas enchia dentro da célula e caía na rua. Enchia quando estava na igreja, na porta despejava. O Espírito Santo, ele é um reloginho. É assim, Às vezes uma palavra que você falou, você não está sensível, você não buscou, você está com a sua lamparina vazia, aquilo ele já te tira da presença. Às vezes lá na sua casa, uma atitude que tiveram com você, que você já perdeu a bênção, você já cirou e não se arrependeu. Sensibilidade. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A gente vai cirar, a gente vai ficar triste. A Dani falou sobre emoções, a gente vai sentir. Tem dia que a gente vai estar alegre aqui, tem dia que a gente vai estar triste, mas o importante é estar com o Senhor todos os dias. O importante é estar com Ele todos os dias. Senhor, eu não estou aguentando a pressão, me ajuda. Carrega comigo esse fardo.
Peça ajuda. Peça ajuda, não fale mal, me abandonaram. Mas as mãos estavam estendidas, sabe? Estavam enchendo, tentando encher a sua lamparina. Mas você foi insensato. Depois está batendo a porta, ele não vai te conhecer. Ele não vai te conhecer. Nós não conhecemos a rejeição de Deus. Mas você provavelmente já foi rejeitado por alguém. Então você conhece esse sentimento. Essa rejeição será eterna. Isso aqui não é em vão. O culto não é em vão. O culto não pode ser o mesmo. E eu te falo uma coisa. Se você entra dentro deste lugar e Deus não fala com você, revisite a sua vida. Eu acho impossível. Um abraço vai falar com você. Uma criança levantando a mão para adorar a Deus. A palavra sendo ministrada. São várias oportunidades. São vários. O Espírito Santo, ele está ali o tempo inteiro. Filha, eu estou aqui. Vamos, adore, clame. Jesus, ele é a única certeza que temos nas nossas vidas. A única certeza de amor e salvação. Você está esperando o quê para encher as suas lamparinas e esperar pronta para a chegada do noivo? Espere ser visitado pelo Senhor todos os dias. Tenha lágrimas nos olhos todos os dias. Tenha gratidão. Não busque a Deus pelo que Ele pode te dar. Busque ao Senhor pelo que Ele é. Ele é tão maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é puro, Ele é santo. Não há variação. Ele não muda. Ele não te rejeita. Ele diz, no mundo vocês terão aflições. Então Ele entende que será difícil. Mas Ele diz, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Quando Ele fala aprendam de mim, eu estou disposta a te ensinar. Eu estou disposta a caminhar contigo. Sabe, eu estou aqui, eu vou te exortar. Não é dessa maneira. Mas os seus ouvidos estão abertos ou eles estão agravados? Para não entender e não compreender. Quando você vai num médico, falando bastante sobre médico hoje, né? Ele te receita, te dá uma receita e você compra um remédio. Se você deixar esse remédio lá em cima do armário e não tomar, você vai ficar curado? A Bíblia é a mesma coisa. Deus, ele quer falar com você, mas com ela fechada, filha, sinto muito. Não pense que você é a última bolacha do pacote, ele vai se materializar e falar, sai daí. Se ele quiser, ele pode, mas ele não vai fazer. Porque é nós que precisamos. Ele criou a gente para adorar a Ele, não Ele para nos adorar. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração. Descanso para a alma é só em Deus, irmãos. É só em Deus. Não adianta. Descanso para a sua alma é só na presença do Senhor. Não pense que desabafar lá com o amigo do trabalho é o suficiente. Aliás, não façam isso. Não busque conselho no mundo, por favor. Porque o conselho do mundo vai falar, abandona, larga, dá a volta por cima. Ai, se arruma, boba. Você não precisa passar por isso. É bem isso. Vai curtir sua vida. Vai ser experimentada no mundo. Eu prefiro experimentar na presença de Deus. Que nos poupa, que não nos envergonha. Outro dia, a Giovana falou, nossa, ser crente me livra de tanta vergonha. E é verdade. É verdade. Ser crente nos livra de tanta vergonha. Porque você está feliz hoje e amanhã você acorda e você sabe qual foi a sua atitude. Diferente de outros que buscam alegria numa bebida, faz besteira e amanhã fala, meu Deus, o que eu fiz? Prudência, satisfação em Deus, ser prudente. Esteja sempre
com a sua lamparina vazia para que Deus ele encha. Mas não está vazia por falta de busca, é porque você está esperando ser enchido por Ele, ser visitado por Ele. Deus ele quer te visitar nessa noite. Que o Senhor ele tenha falado tremendamente ao seu coração, assim como Ele falou comigo. Eu preciso ser essa virgem, essa madrinha, essa noiva. Cristo vem buscar, prudente, aguardando pela volta dele, estando incessante, mesmo que eu estiver descansando, mesmo que você estiver descansando, porque aqui ele não julgou quem estava descansando, ele julgou quem estava despreparada. Então descanse no Senhor preparados. O Senhor ele vem te buscar. Deus ele vem buscar aqueles que buscam contentamento na presença dEle, que encontram satisfação na presença dEle. Não existe nada melhor do que encontrar satisfação em Deus, porque Ele tira todo o vazio. Até o abraço da pessoa que você mais ama não é igual à visitação de Deus. E quando nós estamos verdadeiramente na presença dEle, a gente esquece todas as outras coisas. E você fala, vem Senhor, porque você é tudo que eu mais quero. Você é tudo que eu preciso. Amém? Vamos nos levantar?